Olá, eu sou o professor especialista Gustavo Lopes Sobreira e na nossa breve apresentação de hoje trago a vocês o tema descenso noturno e os tipos de hiper. No conteúdo programático da aula de hoje, eu vou falar sobre o descenso noturno, então farei a sua conceituação, trarei o seu conceito e vou citar e falar um pouquinho sobre os tipos de hiper. Então, está aqui o mapa, ou a mapa, que eu não poderia deixar de falar dela para falar do descenso noturno, já que foi só a partir do seu advento que foi possível observar o fenômeno, os tipos de hiper, né, através do comportamento no momento do sono da pressão arterial. Então, vamos lá para a definição logo aí do que é o descenso noturno. Então, tá aí, ó. Quando existe uma queda da pressão arterial, tanto sistólica e diastólica, de 10 a 20% no período do sono, quando comparado com o período de vigília, nós entendemos que esse comportamento da pressão arterial é normal e chamamos ele de descenso noturno. Vale lembrar um pouquinho que a pressão arterial, assim como a frequência cardíaca, ela tem uma modulação a cada segundo. Então, ao longo de 24 horas, nós esperamos de forma normal que a pressão arterial sistólica e diastólica tenha variações pressóricas. Bom, quando surgiu, então, esse método de aferição e de coleta da pressão arterial de 24 horas, que é feita uma série de medidas, e aí olha-se para a pressão por períodos, né? A gente pode olhar para a vigília, para o sono, nós podemos olhar também para o período total de 24 horas. Então, quando se coletou uma série de valores e começou a observar que indivíduos normotensos, e na maior parte deles, aí, cerca de 95% deles, tem esse valor de queda, constatou-se, então, que esse comportamento era normal e fazia parte até do seu ciclo circadiano. Muito influenciado por fatores externos e internos, por exemplo, externos, o estresse psicoemocional, o uso de algumas drogas, o ato do tabagismo, e fatores internos, o aumento do débito cardíaco, a diminuição, ou melhor, o aumento da resistência vascular periférica, todos eles, né, atrelados às descargas adrenérgicas, oriundas, então, do sistema nervoso simpático. Bom, eu trouxe para vocês, nessa figura, a ideia do quê? Do quão sensível é a mapa e, de maneira específica, os valores que a mapa traz no sono quando a gente compara com outros métodos de medida da pressão arterial. Então, está aqui, né, a comparação do risco de mortalidade cardiovascular de acordo com o método de avaliação. No caso, foi usado, para essa comparação, foram usados 3 métodos. A mapa, que são as 3 primeiras linhas, essa e essa. A monitorização residencial da pressão arterial, formada pela 4ª linha. E aqui na 5ª linha, a medida de consultório da pressão arterial. Bom, o mais curioso aqui é a gente fazer aqui, ó, um traçado bem simples, pegando então, ó, qual é o risco que prevê de morte cardiovascular, o valor de pressão arterial do sono, quando comparado, só para a gente enxergar aí alguns extremos, né? Quando comparado com os valores coletados lá no consultório. Dá uma olhada, então, e é por isso que o tema central da apresentação de hoje é justamente o comportamento da pressão arterial lá no sono e as consequências
de um comportamento alterado dessa queda, e aí nós vamos ver um pouquinho mais o que pode acontecer além da queda da pressão arterial. Bom, dá uma olhada então no valor de pressão arterial sistólica e a sua sensibilidade em prever, né, em percentual, o risco de morte cardiovascular lá da MAPA no sono. Então, de cerca de 60%, com um valor de quase 180 milímetros de mercúrio. Ao passo que, quando é a medida lá do médico de consultório, ele chega ali na previsão aí de uns 44, 45%, com um valor aí de quase 230 milímetros de mercúrio. Então, olha a grande diferença, a diferença marcante, bruta, entre um método e o outro, e a sua sensibilidade em prognóstico aí de um problema cardiovascular, né? De um risco aumentado de morte cardiovascular que a MAPA traz. Então, olha como a MAPA puxa para baixo o valor de corte, né, quando se compara à medida de consultório. E eu acabei pegando aqui o que é o mais sensível, que é justamente aonde eu foquei o tema da nossa aula de hoje. Então, vamos lá. Aqui no nosso próximo slide, eu vou falar um pouquinho dos mecanismos envolvidos no descenso noturno. Quando a gente olha para o sono, nós temos basicamente o sono dividido em dois momentos. São duas grandes fases que dividem o sono. O sono REM ou o sono no REM. Ou o sono sincronizado, né? E o desincronizado. No caso do sono sincronizado, não REM, vou chamar desse jeito, vou aportuguesar a sigla, nós temos 3 subfases que têm como característica principal a característica de passar de uma fase para outra e levar a uma maior profundidade no nível do sono. De modo que esse sono não REM, ele tem predomínio do sistema nervoso parasimpático. Então, ele tem um aumento do tônus vagal, fazendo o que como cascata de reações? Eu tenho uma diminuição da frequência cardíaca, uma diminuição do débito cardíaco e, como consequência, uma diminuição da pressão arterial sistólica, principalmente, mas também diastólica, né? Com a diminuição lá da resistência vascular periférica, nós vamos ter junto, então, a queda da pressão arterial diastólica de maneira específica, né? Bom, do outro lado, então, de maneira meio que antagônica, no outro espectro, nós temos, então, a segunda fase aí do sono, que é o sono REM, ou sono desincronizado, marcado por um aumento da atividade simpática, por um aumento do tônus do sistema nervoso simpático. E aí, qual é o caminho, quais são os desdobramentos dessa maior ativação? Nós vamos ter um aumento da frequência cardíaca, um aumento do débito cardíaco e, como consequência, o aumento da pressão arterial. Se ocorrer lá nas arteríolas uma vasoconstrição, que vem como também resposta de uma descarga adrenérgica, nós vamos ter, então, um aumento também da pressão arterial diastólica. Então, esse é o caminho de um lado e o caminho do outro. E de maneira central, modulando essas respostas, nós temos, então, o aumento ou a diminuição do estiramento dos barorreflexos, fazendo, então, com que dessa forma nós tenhamos um controle mais agudo, né, que é característico, então, do sono, né, que vai de 5 a 8 ou 9 horas. Então, nós estamos falando de um controle agudo da pressão arterial, feito, então, por esse mecanismo aí dos barorreceptores. A classificação, então, do descenso noturno.
Quando nós temos uma queda que fica entre 10% e 20%, né, quando se compara vigília e sono, nós temos, então, um comportamento normal e nós temos o descenso presente. Quando essa queda ela é ausente, ou existe, então, até um aumento, né, da pressão arterial lá no sono, nós temos ali um segundo grupo, né, que está ali, ó, o descenso ausente ou ascensão da PA, né? Então, primeiro, segundo. Quando essa queda ela é de até 10%, então ela vai de 0 até 10%, nós temos um terceiro grupo aí de indivíduos, então já estou dando então uma prévia do que vem aí pela frente, sendo então que temos um descenso atenuado. E lá na quarta classificação, nós temos o descenso acentuado, quando ele é maior do que 20%. Então, quando tem uma queda muito grande de pressão arterial sistólica e diastólica. Então, vamos lá para os tipos de hiper. Então, aquela classificação agora ela vai caracterizar um conjunto aí de indivíduos dentro daquelas quatro divisões. Nós temos, então, os de hiper. Vamos lembrar, quando a queda é de 10% a 20% e ela é considerada normal. Então, nós temos esse conjunto aí de características. São geralmente indivíduos eutróficos, de pressão arterial sistólica e diastólica normal, de glicemia normal, e aqui deveria ser de até 99, né, miligramas por decilitro, porque de 100 a 124 já é o indivíduo pré-diabético. Indivíduos com perfil lipídico normal, sedentários e também ativos. O segundo grupo, então, nós vamos chamar de não díper, que são aqueles que têm uma atenuação da queda. O descenso ele é menor. Nesse grupo aí de indivíduos, nós vamos ter, então, os obesos, os hipertensos, os diabéticos, os portadores da síndrome da apneia obstrutiva do sono, aqui tem um erro, aqui não é P, no final é S, tá? Dos dislipidêmicos, com perfil lipídico alterado, e né, na base desses indivíduos, na base do seu comportamento, nós temos aí os indivíduos sedentários. E aqui eles aparecem, né, nos dois grupos. Bom, vamos lá para o terceiro, então, grupo aí. Nós vamos chamar de díper reverso, quando existe, então, um aumento da pressão arterial sistólica e diastólica. O mesmo conjunto de indivíduos. Obesos, hipertensos, diabéticos, o que tem apneia obstrutiva do sono, sedentários e dislipidêmicos. E, por fim, o último grupo, de forma quase que isolada aí, nós temos, então, o díper extremo, os indivíduos que têm mais de 20% de queda na pressão arterial sistólica e diastólica e que são os idosos. Bom, no caso dos idosos, o maior risco para eles é de um acidente vascular cerebral de natureza isquêmica, né? Por uma queda aí de uma demanda diminuída de fluxo e de oxigenação. Alguns estudos já vêm mostrando que quando se compara indivíduos ativos e sedentários e compara-se o descenso entre eles, já tem a tendência, alguns estudos vêm mostrando que o grupo de indivíduos sedentários demonstra uma atenuação do descenso. Eles ainda são classificados aqui, ó, como indivíduos díper, mas eles têm a tendência, e provavelmente ao longo de alguns anos, mantendo aquele estilo de vida sedentário, e todos os desdobramentos do sedentarismo, o acúmulo do peso, principalmente o aumento da gordura central, visceral, e a total associação com o desenvolvimento de hipertensão, diabetes, enfim, ele tem a tendência de, ao longo do tempo, entrar nesse grupo dos não díper, porque ele já
mostra uma tendência de atenuação, embora ele ainda tenha valores que o colocam no grupo Deeper. Bom, por fim, recapitulando então a nossa aula de hoje, nós temos o descenso noturno como um comportamento fisiológico da pressão arterial sistólica e diastólica, sendo que essa queda é considerada normal quando ela está entre 10% e 20% das médias dos valores de vigília e de sono. Então, vamos só lembrar uma coisinha. Só através da mapa que nós vamos conseguir olhar para o fenômeno aí da queda da pressão arterial. E, em segundo, nós olhamos aí e vimos quais são os indivíduos de hiper. Então, de 10, quando a gente tem uma queda de 10 a 20%, nós vamos chamar esse indivíduo de Dipper. Quando não tem queda, ou essa queda é de até 10%, nós temos os não Dipper. Quando, aqui ainda eu mantive os termos em inglês, né? Não tinha nem percebido. Mas está lá. Quando nós temos o aumento da pressão presente, nós vamos chamar de reverse Dipper, né? E o último grupo lá, aquele dos idosos, né? Com uma queda de mais de 20%, os extreme Dipper. Então, vamos lá. Eu chamei lá naqueles slides anteriores de Dipper, não Dipper, de Dipper, Dipper reverso e Dipper extremo. Bom, fico por aqui hoje. Muito obrigado por ter ficado até o fim